Eu não sou o único, nem o primeiro a dizer que somente a fé torna o homem justo. Houve Ambrósio, Agostinho e muitos outros que disseram isso antes de mim. E se um homem vai ler e entender São Paulo, ele terá que dizer a mesma coisa. E ele não pode dizer nada além disso. As palavras de Paulo são muito fortes e elas não permitem obras, absolutamente nenhuma. Agora, se não é obras, deve ser a fé sozinha. Sábado passado foi comemorado os 503 anos da Reforma Protestante, e esse trecho de Martinho Lutero elenca bem alguns dos princípios basilares da Reforma Protestante sobre uma fiel interpretação bíblica nos nossos dias atuais. E bem, esses dias eu estava conversando com um amigo que é cristão também, estávamos conversando acerca de coisas da Bíblia, nossas visões sobre a Bíblia, inclusive sobre o processo de salvação. Ele nos explicou que não acreditava que a fé unicamente poderia salvar uma pessoa. Por exemplo, ele não acreditava que um assassino poderia ser salvo unicamente mediante a fé, pois ele precisaria também de um processo de santificação. E é interessante analisar isso, esses fenômenos, e ver como, apesar de mais de 500 anos da Reforma Protestante, sobre alguns dos conceitos que hoje nós temos fácil entendimento e fácil acesso, algumas pessoas ainda não têm uma visão completamente profunda quanto a isso. É importante, dentro desse contexto, analisar principalmente o que é a fé. Bem, a fé é a confiança na Sagrada Escritura em Deus, naquilo que ele diz, aquilo que a Sagrada Escritura diz, acreditar na figura de Jesus Cristo. E bem, sabemos que lá no Antigo Testamento os sacrifícios eram pré-anúncios da figura de Jesus Cristo, né? Paulo em Romanos ele falava sobre a lei ser um método para mostrar ao povo os seus pecados, para mostrar para as pessoas que elas eram incapazes de viver por ela, ou seja, elas eram incapazes de viver mediante a lei. Lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 22, Jesus está falando com a mulher e fala: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. Jesus está falando naquele contexto de não fé, mais alguma coisa. Jesus encontrou aquela mulher e devido a esse encontro com ela, ela teve fé em Jesus Cristo e ela foi salva. Paulo, no capítulo 3, versículo 28, ele fala que concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 6, ele fala: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E bem, hoje, devido a todo esse contexto histórico da Reforma Protestante, sobre calvinismo e algumas das diversas interpretações bíblicas que nós temos hoje, nós entendemos que Deus fez isso ao todo o processo de história da Bíblia para aniquilar totalmente as nossas chances de termos soberbas. Deus nos retirou totalmente essa possibilidade de que a fé fosse mediante algo que nós fizermos, porque nós não merecemos ela. Deus nos deu isso mediante graça. Deus não nos deve nada. A partir do momento que nós temos esse fiel entendimento, a vida começa a ser bem mais leve, uma vez que entendemos que mediante a lei nós não temos uma salvação completa, que isso não vem de nossos esforços, mas sim de um intercessor, de um Jesus Cristo amoroso, que nos capacita e nos justifica mediante essa fé. Essa fé que é uma obra, essa fé que, mediante a cruz, uma obra perfeita, através da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, nós temos já a chance de, ao final de toda a nossa vida, estarmos junto do Pai, estarmos junto a Ele, podendo ceiar de sua mesa ao longo de toda a eternidade. E bem, queria terminar esse vídeo dando um trecho também ainda sobre Martinho Lutero, quando ele fala que somos verdadeiramente totalmente pecadores, com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos totalmente. Então, em diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores. Somos pecadores desde o nosso início, desde a fundação do mundo, mas pela graça e misericórdia de um Deus misericordioso, Ele colocou o seu Filho no madeiro para que nós pudéssemos, através da fé, e unicamente a fé, termos a possibilidade de estar junto ao Pai ao final de toda a nossa jornada. É isso, espero que essa palavra possa alcançar a vida de vocês e até mais.